Olá, estamos aqui no estúdio do Elas que Correm para Olá, mais um gente. episódio nosso. E dessa vez a gente está trazendo um tema aí um pouco mais denso, eu diria, né, Bia? Denso, denso. Ainda mais nos últimos dias, né, que a gente passou, né, no Dia das Mulheres, que eu acho que foi bem diferente dos últimos, eu acho. Eu e a Bia, a gente estava conversando assim, como a gente sentiu que esse 8 de março foi mais pesado do que em outros momentos. E que bom, porque também serve para a gente refletir muitas coisas que acontecem, só que não ganham tanta visibilidade na mídia muitas vezes, né? E aí a gente pensou em trazer esse tema sobre correr ser um ato político, né? Acho que uma das coisas que a gente mais fala sobre corrida é do sentimento de liberdade que a corrida traz pra gente. O quanto a gente gosta de sair na rua, estar no meio da natureza. É um esporte que realmente traz isso para todo mundo que pratica, assim. É difícil a gente ver um corredor que não comenta isso, quanto a corrida traz essa sensação de liberdade, de que eu consigo tudo, enfim, dessa conexão com a vida, né? E aí, como a gente vai falar de um esporte que está relacionado à liberdade, e nós somos mulheres, e pra gente ainda é um risco sair na rua para correr. Até que ponto, de fato, temos total liberdade, né, para fazer isso? É lógico que só o fato da gente estar correndo na rua é um grande movimento, porque há um tempo atrás, eu ia falar muito tempo, mas nem é tanto assim, a gente não podia estar nesse lugar, né? Não era visto como algo legal. Só que hoje, mesmo tendo esse entendimento, seja da atividade física por uma questão de saúde e tudo, a gente sabe que às vezes a gente correr sozinha é um risco. Ou às vezes não é nem só pelo risco em si, mas o fato de que a gente querer ir correr na rua, quantos pensamentos já vêm na nossa cabeça sobre o que a gente pode estar sujeito quando corre, né? Tenho certeza que todas já às vezes pensaram de mas eu vou correr sozinha na rua, se eu for de top, talvez eu chame muito a atenção dos caras e aí eles vão mexer comigo. E entendam, ninguém, mesmo quem tá solteiro, ninguém quer ser chamado ali quando tá correndo, quer levar uma cantada, ninguém quer isso. Quer ser Ninguém pega tá de ali pra surpresa, isso. né? No momento Exato. desprotegido, assim. Eu acho que é essa reflexão que a gente ainda tem que continuar fazendo. Até aonde está a nossa liberdade. Então é isso, estamos entendendo a corrida como um ato político e acho que tem muitos pontos que a gente vai comentar nessa conversa, mas começar com esse, assim, né? Por exemplo, eu corro de manhã, eu costumo correr, tem dias que eu tenho que conciliar a corrida 5 e pouco da manhã, sabe? E eu ouço muito relatos de mulheres, assim, que não saem esse horário para correr, justamente pelo risco, né? De estar num espaço público num lugar tão cedo. E pouca gente, né, na rua. pouca gente na rua, tipo, tô numa cidade, a nossa cidade aqui é super ativa, assim, né? Uma cidade bem esportista, eu diria, né? Então a gente tem esse privilégio que é muito legal, é uma cidade também relativamente segura se a gente vai comparar com capitais, né? Então não tem como a gente está falando desse nosso lugar, de correr numa cidade que, querendo ou não, garante um pouco mais de segurança. É isso que a Bia falou, assim, a nossa cabeça, quando a gente sai para correr sozinha sendo mulher, ela nunca tá só no treino da planilha que a gente vai fazer. Ela também tá nessa de estar preparado caso venha uma ameaça de fora, né? Seja uma buzina, que é o mais comum, e vamos dizer assim, é o mais comum que acontece, seja um insulto, seja um comentário porque a gente está com uma roupa curta. Eu sou uma atleta que eu treino bastante de shorts e top, e vou continuar fazendo isso, porque é confortável e eu gosto de correr com roupa curta. Mas é isso, assim, eu estava comentando com a Bianca que recentemente aconteceu um episódio, foi semana passada, assim, eu estava treinando nesse horário das 6, e um grupo de ciclistas aqui do município passou por mim, e um dos meninos me cumprimentou, eu reconheci ele, assim, cumprimentei de volta, mas aí passou uns 3 minutos, chegou um outro ciclista, só que eu tava no fone. Eu tava no fone de ouvido, esse ciclista chegou do meu lado, na hora eu pausei a música, e ele começou a conversar comigo. E aí ele começou a perguntar, como foi a tua prova lá, eu vi que tu fez para tal tempo, como tu se sentiu. Então, ele mostrou que ele me conhecia, só que eu não consegui identificar quem ele era. E aí, na hora, eu me senti num lugar tão vulnerável,
porque eu não reconheci quem ele era. Ele tava com a camiseta do time do município, então, querendo ou não, esse foi um ponto que eu pensei, tá, menos mal. Mas aquilo me colocou num lugar muito frágil, assim, sabe? De novo eu fui lembrada Sim, que eu era uma mulher correndo sozinha. Exato, você não sabe, tipo, como você não identificou que era uma pessoa conhecida, você não sabe qual que era a intenção. E é um sentimento que você não teria se fosse uma ciclista mulher desconhecida Com certeza chegando ali. Então, acho que esse é o impacto. Não só nós, mulheres, mas os homens também terem consciência disso. O quanto que talvez essa brincadeirinha que vocês fazem, assim, dando uma cantada em alguém, o quanto que isso amedronta a gente de sair pra correr na rua. Não foi o caso, assim, ele me abordou com um assunto de esporte, mas vê, né, mesmo assim. E aí foi muito engraçado, porque eu pensei na hora, engraçado, né, agora, enfim. Mas na hora eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? Fiquei desconfortável, eu falei, eu vou pesar o clima, eu vou ficar em silêncio. E eu sou boa em fazer isso quando precisa, né? Então eu pausei a minha música pra eu me concentrar na situação caso precisasse, né? E eu não dei muita conversa, assim, eu fui grosseira mesmo, né? Tipo, fiquei na minha, não dei muito papo, fiquei olhando assim e falei, cara, se ele for um cara gente boa, ele vai entender e vai cair fora. Aí foi isso, ele pegou, despediu, foi seguir o pedal dele. E aí ontem eu fui num treino coletivo e aí eu encontrei com ele e ele era um colega ciclista que a gente conversa porque a gente é do mesmo grupo, só que a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Então ele é um atleta do município. A gente se conhecia só online e nunca tinha trocado ideia pessoalmente. E aí eu falei, cara, eu não me liguei que era você. Tipo assim, eu fiquei totalmente travada e desconfortável. Sim. Então, numa situação dessa, o que a gente espera? A gente não espera comentários do tipo, ah, mas você, mulher, não deveria estar correndo em tal lugar sozinha. Né? Assim, acho que nenhuma mulher tem que ouvir isso. Não, a gente não tá falando só de atletas que treinam pra performar, a gente tá falando de toda mulher que quer estar na rua fazendo alguma atividade física. Então, acho que, cara, seja o cara, a pessoa que, tipo assim, não faz esse comentário. Não tem nada de errado da gente estar correndo 6 da manhã sozinha. É o nosso direito, né? É o nosso direito. E a gente não tem que ceder nisso, sabe? A gente tem que ir lá fazer, apesar de todo o risco que existe. Senão a gente vai ficar se recolhendo sempre, assim. Mas é isso, se chegar por trás, sinaliza, tipo, se identifica, porque pode ser bem desconfortável, né? Foi uma situação engraçada. Mas é exatamente assim. Mas poderia não ser. Exato, não é. O cara ali não tinha culpa de nada. Mas é a questão do quanto que é tão recorrente de acontecer, de assédio e tudo mais, que qualquer situação faz a gente, às vezes, ficar com medo. É uma história que aconteceu, que bom, que foi tudo certo, tudo ótimo, era um amigo legal ali, mas é um ponto ali pra gente refletir sobre. Que talvez qualquer corredor homem nunca vai sentir, nunca vai ter esses pensamentos. Nunca vai ter um pensamento de, se eu botar um shorts muito curto, talvez as pessoas vão chamar a atenção, eu vou ficar sendo assediada na rua. É aquela coisa, né? Quando eu saio pra treinar com os meus amigos homens, não tem preocupação nenhuma, assim. É aquela coisa, nenhum homem mexe, né? E quando eu saio pra treinar sozinha, eu já saio meio que com essa preparação mental, né? Então, isso é muito comum, isso diz respeito a ser uma atleta mulher ainda. E eu espero que chegue um momento onde isso não faça parte do que é ser uma atleta mulher, sabe? E outro ponto também que a gente conversou sobre correr ser um ato político, principalmente quando a gente está falando de nós mulheres, é a questão do nosso protagonismo. Que a gente pode sim ser rápida, que a gente pode sim ser forte. Isso, óbvio, que se expande para outros esportes, mas o esporte é também ainda um lugar muito masculino, então da gente ver esse movimento crescendo de mais mulheres praticando esporte, a corrida, assim, né, já às vezes tem prova que tem mais mulher do que homem já. Então, olha que movimento incrível, assim, de um lugar que já foi 100% masculino. E até mesmo dentro das famílias, assim, né, heterossexuais, no sentido de o homem começar a ceder mais espaço para a mulher fazer o seu treino,
esse apoio, né, essa rede de apoio com os filhos, principalmente. É muito legal você ouvir de lugares, né, por exemplo, os estúdios, academias, tendo esse lugar para ter alguém para cuidar das crianças e tudo mais, para as mães poderem treinar, porque senão a mãe não vai treinar. Então sim, tem mães que estão o tempo todo com os filhos, então assim, se não tiver alguém, se ela não tiver às vezes, né, uma babá ou alguém ali que é um apoio para ela não vai treinar, assim. Então, dessas visões, até mesmo, né, de estabelecimentos começarem a ter esse olhar, assim, pra mulher ter esse momento dela de treinar, né? Que nem você tinha comentado, né? Antes estava tudo certo o homem ter o horário dele do futebol, ali, da academia, mas às vezes, da maioria das vezes, a mulher tinha que ficar cuidando dos filhos. Amiga, acho que tu traz muitos pontos, assim, né? Cara, é isso, assim, uma mulher de estar num esporte, de estar na rua correndo já é um ato por si só político, né? Lembrando que o espaço público não foi feito para nós. O espaço público é colocado na sociedade, construído na sociedade para os homens estarem, porque sempre foi um espaço muito da política, e as mulheres foram tiradas da política, nunca foram consideradas ali, então o espaço público sempre foi muito hostil para nós mulheres. Então, assim, só de nós estarmos na rua praticando um esporte, isso já faz ser algo muito grandioso, né? Eu tava falando pra Bia que é muito doido isso, porque eu corro, eu tô quase todo dia treinando na rua, mas, sei lá, se uma mulher passa por mim correndo e eu vejo, assim, aquilo me toca ainda, sabe? E aí a gente não tá falando de performance, a gente não tá falando de pace, mas aquilo me inspira de alguma maneira, assim, né? E eu percebo isso, por exemplo, a maior parte dos homens, quando eles vêm me elogiar, eles vêm me elogiar pela minha performance. Eles vêm me elogiar pelo pace, pelo VO2, por performance, né? E quando vem atleta mulher, mulheres me elogiar, e aí é muito carinho, né, que vem nisso, é sempre por, tipo, meu, eu vejo o quanto tu é disciplinada, o quanto tu treina, sabe? É sempre um outro olhar, não é performance. Um lugar de admiração, né? Um lugar de admiração, sabe? Porque eu sei o que é correr com cólica. Porque é isso que a Bia falou, assim, acho que quando eu vejo... Eu não tenho filhos, não sou uma mulher com filhos, e isso, querendo ou não, me dá alguns privilégios, né, de poder sair para correr o horário que eu quero, vamos dizer assim, mesmo tendo outros compromissos, né? Mas para muitas mulheres, a gente tem que abdicar de um papel social para estar ali correndo, né? Então, a mulher que tem que deixar de lado o ser esposa, o lugar da mãe, para ir para a rua correr. E isso ainda tem muito tabu na nossa sociedade. Eu sinto assim que tem muito uma culpabilização feminina, sabe? Tipo, de tu ter um tempo para cuidar de si. Porque é muito mais aceitável na nossa sociedade a mulher ter um tempo de cuidar de si quando envolve beleza, quando envolve estética, quando envolve ir pro salão de beleza fazer a unha e vamos dizer assim, sustentar esse lugar de feminilidade, assim, mas quando envolve, poxa, sair para praticar uma atividade física que está relacionada com saúde mental mesmo, porque para muitas mulheres aquilo é uma válvula de escape dentro de uma rotina que é muito puxada, que é muita pressão psicológica, o menino não sossega, Sim. sabe? Então, tipo assim, aquela meia hora, para muitas mulheres, aquilo é tudo. E aí, então eu acho muito, muito foda isso que a gente faz, assim, sabe? Mulheres inspirarem mulheres, né? Também comentei com a Bia que eu acho muito bonitinho quando eu tô na rua. Isso acontece bastante assim, de meninas, crianças, adolescentes, que elas ficam admiradas de ver outras mulheres correndo, assim. Já teve situação de eu estar correndo como fala, na ciclovia ali do centro e sei lá, ter 3 amiguinhas e falarem, olha lá, ela tá correndo, que forte, não sei o quê. E isso é muito legal. Muito. Então, assim, quando a gente tá ali fora praticando atividade física, ainda chama atenção. Porque isso chega em outras meninas e cara, é muito, muito foda, assim, tem um impacto social grande, assim. Com certeza. E assim, até tendo mais mulheres correndo, a gente vai inspirar outras mulheres também. E assim como a gente estava falando, né, desse lugar da mãe ter um tempo para ela treinar ali, né, às vezes, né, às vezes conciliar com rede de apoio e tudo mais para conseguir fazer isso.
Mas, assim, os filhos ou sobrinhos, seja a criança, mulher que tá ali vendo, ela vai usar aquilo como inspiração. Eu vejo muito, assim, das mães que correm e tem crianças ali e elas admiram, assim. Não importa se a mãe tá chegando em primeiro ou em último lugar, mas ela tá super feliz por ela. Então, de querer correr também, de estar ali naquele movimento, no ambiente, né, que assim, na maioria das vezes, muito saudável. Eu acho que o esporte traz muitas coisas boas pra gente e não tem nada melhor do que a gente se inspirar, né, e para você ter esse movimento na vida da criança do que você dizer, vai fazer esporte, vai fazer isso. As crianças, assim, elas observam muito, assim, né, então isso é uma inspiração gigantesca, assim, talvez uma inspiração maior do que qualquer campeão olímpica, assim, né? Porque o exemplo dentro de casa, né? Exato. E tem muito isso, né? Que a gente fala, assim, né? Falar é uma coisa, mas o exemplo chega arrasta. muito, o exemplo arrasta. A gente vê também a quantidade, o quanto cresceu, né, esse movimento de mulheres, seja no esporte, seja em outros ambientes. Eu vejo isso de uma forma muito legal, né? Então, assim, de certa forma, a gente tá fazendo um podcast que a gente traz muitos assuntos femininos, óbvio que não são fechados só para mulheres, porque se a gente quer mudança também, homens também, né, tem que ouvir. Mas sim, a gente dá uma atenção maior para elas. E a gente vê esse movimento crescendo bastante. E eu acho que isso é tão importante, porque é a partir desses movimentos que a gente vai falar sobre muitos assuntos que às vezes a gente não conversa. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje aqui, né, de discutir sobre nossas vulnerabilidades para correr. A gente, né, tem vários episódios ali que a gente fala de vários pontos, mas de certa forma foram esses movimentos que às vezes abriram a nossa curiosidade de querer entender um pouco mais do porquê, da gente começar a olhar mais para dentro e isso começar a se tornar um movimento gigantesco, principalmente no Brasil, né? Eu acho que isso, a questão da comunidade, né? Eu acho que a gente tem falado bastante disso, né? 8 de março, de novo voltamos nesse ponto. O quanto o discurso de ódio está forte nas redes sociais, né? Então, a importância de a gente voltar para esse lugar da comunidade no espaço físico também, sabe? E eu acho que o que a gente está fazendo tem muito impacto nisso, assim. Por exemplo, fui num treino coletivo ontem, conversei com outras atletas mulheres que muitas vezes eu só conheci ali nas redes sociais, sabe? E foi uma troca tão legal, sabe? Esse frente a frente, assim. Por exemplo, eu ouvi da Bia, meu, amiga, já passei por essa situação, e eu falar, putz, eu passei por uma situação semelhante, e dizer, vê, essa experiência não é uma experiência individual, é uma experiência partilhada por nós duas sermos mulheres, né? Mesmo que a gente tem nossas realidades são diferentes, cada uma na sua realidade de mulher, enfim, a gente tem esses pontos comuns, então não são experiências isoladas, né? E eu acho que quando a gente constrói esse lugar de comunidade, da gente trocar tudo que a gente vive na vida, no esporte, na rua, a gente se aproxima muito, assim. Eu penso que a gente tem que fazer cada vez mais isso, né? Porque um outro ponto que a gente fala da corrida e do esporte é isso, a corrida é um esporte democrático. É claro que se a gente for problematizar, que nem a gente estava falando, né? Não, beleza, tem um fulano que vai comprar um tênis de R$2.000 e tem quem vai ter R$300 ali e olhe lá para conseguir comprar um tênis. Mas, no fim, a gente consegue cada um conciliar da sua maneira, dentro da sua realidade financeira, social, para poder estar praticando o esporte da corrida. Então, assim, a corrida é um esporte democrático, um esporte que acontece na rua e traz pessoas que são de diferentes lugares, assim, sabe? Que têm diferentes opiniões, que têm diferentes crenças, que têm diferentes formações acadêmicas, de trabalho, de gênero, sexualidade, opinião, religião, e isso é muito legal, sabe? Muito, muito. Isso é muito massa, assim. Eu acho que é um dos pontos mais fortes, assim, pra mim, do esporte. Voltando ao tema também que a gente tava falando da questão da importância da comunidade na corrida, comunidades para mulheres, a gente sabe que a gente tá conquistando cada vez mais, né, questões dos nossos direitos,
e leis, mas as comunidades eu acho que elas são muito importantes para relembrar a questão dos nossa responsabilidade como cidadão. Então, desses meios, assim, né, da gente discutir sobre como a gente tem que respeitar as mulheres que estão correndo. Então, por isso que é tão importante a nossa voz, porque não adianta a gente ter leis e tudo mais, mas aqui no meio, enquanto a gente corre, tem gente assediando, tem gente sendo machista. Então, eu acho que tanto o nosso podcast, como todas as outras comunidades que se criaram, eu acho que está muito nesse lugar, assim, para a gente relembrar da nossa responsabilidade social. Então, eu, Bianca, eu sei da minha responsabilidade, Leda também, e é importante todo mundo, né, lembrar. Eu acho que se a gente tá trazendo esse tema, assim, como eu, Leda e Bianca, né, tipo, pro Elas que Correm, é justamente para conscientizar mesmo, né? Porque se a gente gosta tanto de falar que a corrida é esse lugar da liberdade, esse lugar democrático que reúne tanta gente diferente, assim, tipo, tá mais do que na hora a gente tornar isso um papel de todo mundo, assim, sabe? Exatamente. Então é algo que a gente tá falando, vai falar, vai voltar em muitos momentos. A gente quer ter essa conversa com as mulheres, seja aqui na cidade, seja em eventos que a gente vai estar participando, seja através das redes sociais, porque é algo necessário demais. Outra coisa, assim, que eu tava comentando com a Bia, né, falando sobre comunidade ainda, né, o quanto eu quero ver eu, Leda, sendo uma mulher lésbica que me relaciono com mulheres, o quanto eu quero ver mais mulheres lésbicas e bissexuais da comunidade LGBT no esporte, assim, na corrida, né? E agora eu tô falando da corrida, sabe? Eu me pego muito nesse lugar, assim, tenho me pegado ultimamente do tipo, tá, a galera me conhece aqui na cidade pela atleta que eu sou, pela Leda que se entrega nos treinos, e isso é muito massa, eu tenho muito orgulho disso, assim, dessa troca. Mas eu também quero vir a ser essa mulher que inspira outras mulheres LGBT, sabe? Pra gente, tipo assim, pra gente ver, poxa, eu também posso estar lá, sabe? Eu não preciso estar só num nicho ou no estereótipo. Por exemplo, eu quero ser essa mulher que a Leda criança olharia e diria, caramba, que legal, ela é igual eu e ela tá no esporte, sabe? Então, essa assim... E aí não se trata de levantar a bandeira ou não. Eu acho que é uma bandeira já levantada dentro de mim, a pessoa que eu sou, quem me conhece, enfim. E então é isso, assim, eu quero chegar em outras mulheres, porque é o que a gente está falando, dessas diferentes vozes que estão na corrida, sabe? De pessoas mais jovens no esporte, eu acho que isso tem crescido bastante também. A gente vê muita pesquisa sobre essas novas gerações que têm colocado a saúde como algo em primeiro plano, né? E isso é muito legal. Então a gente tem alguns movimentos, assim, eu acompanho algumas comunidades de corridas que ficam em capitais, de ter galera jovem, que tipo assim, que um tempo atrás se reunia só para ir pro bar, encher a cara, e hoje tá se reunindo no esporte, cara. Não bebe mais. Tipo assim, galera toda tatuada, meu caso, que não bebe. Então isso é muito legal, porque não só porque é uma quebra de estereótipo, né, mas porque é isso, assim, a gente traz todo mundo junto. E é isso, eu quero ser vista por essas outras mulheres também, né? Sou muito feliz das várias amigas e mulheres que me admiram, mas eu quero também chegar em meninas mais jovens, em outras comunidades, e dizer que legal, quero fazer parte disso. Eu quero poder correr, eu quero me sentir confortável no esporte. Porque eu acho que aí, vou trazer esse ponto, que é, muitas meninas não se sentem confortável, sabe? Porque isso a gente também vai fazer um outro episódio, né? Dar um episódio do tipo, qual é o corpo da corrida? Total. Qual é o corpo do esporte, né? A gente tem muito isso, assim, como eu devo ser, me vestir no esporte para ser uma mulher atleta. E eu acho que ainda existe muito das meninas não virem pro esporte por conta de uma barreira, assim, sabe? É isso que eu ia comentar, assim, você com certeza sabe de todas as barreiras que tem, mesmo dentro do esporte, assim, para você ir correr por inteira. Então, quantas talvez nem chegaram a começar por ser um ambiente mais hétero? Aham. Eu tava até falando com a Bia que ano passado estavam comentando muito do Strava ser um Tinder, né? Uma rede de relacionamento do esporte.
E foi muito doido, porque na época eu fiquei do tipo assim, cara, mas pra mim não tá fazendo sentido. Não faz sentido. Talvez em cidades maiores, assim, onde tem um público LGBT maior correndo, praticando atividade física, faz sentido. Até peguei essa reflexão, fui até ver o meu Strava, assim, fiquei bem decepcionada. Tentando fazer conexões, tipo, a 500 quilômetros. Né? Recentemente eu descobri uma corredora. Eu gosto de acompanhar atletas que são maratonistas e brasileiras, maratonistas amadoras, assim, que têm um tempo muito admirável em maratona. E aí eu descobri uma corredora jovem, assim, tatuada também, enfim, que ela tinha feito uma maratona abaixo de 3 horas. Eu falei, que massa, mais uma mulher correndo maratona abaixo de 3 horas. Entrei no perfil dela, fui seguir. E aí, quando eu me deparei com o perfil dela, eu vi que ela namorava uma menina. Eu falei, que demais. Além de ser uma mulher super forte, super foda, ela ainda é uma mulher lésbica. E aí, olha isso, né? O quão básico é isso. Mas se ver uma mulher correndo já é admirável, já me inspira. Ver uma mulher, ou seja, houve uma identificação, né? Exato, é isso que eu ia falar. Sabe? O quanto que é importante a gente ter essas admirações onde você se vê, né? Um lugar que você pode chegar. A gente tá falando, né, de uma mulher lésbica, mas esse é um lugar que a gente pode ir para outros lugares de identificação. Outros lugares, né? De identificação, exatamente. Isso que eu acho muito legal, assim, de como a gente chega para as pessoas, né? Eu acho que todo mundo que corre, que pratica alguma atividade física, gera para o outro alguma identificação, sabe? Tipo, assim, alguém que te vê correndo e diz, nossa, a Bia corre forte, a Bia corre bonito, sabe? Eu quero ser igual ela nisso, sabe? Isso é muito legal. Eu tava lembrando do nosso primeiro episódio, né, que a gente fala sobre rivalidade feminina, né? Podia ser um lugar de você olhar isso de uma forma ruim, do tipo, ela conseguiu e eu não, algo desse tipo, mas o quanto que é legal a gente ver que a gente tá transformando isso em admiração, né? Que isso se transborde cada vez mais. A gente tocou nesse ponto naquele primeiro episódio, né? Mas que eu falei assim, esses dias eu tava falando sobre isso com uma amiga, assim. Os homens têm tanta facilidade em se apoiar em projetos, assim, né? Eles são tão ensinados a compartilharem um projeto, seja profissional, seja uma ideia entre amigos, assim, e eles se apoiarem, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. E quando a Bia me convidou pro podcast, né? Eu fiquei muito nessa, eu falei pra ela assim, cara, tu podia simplesmente voltar aqui pra Jaraguá, tipo, a Bia tem bastante visibilidade e ela podia simplesmente bancar um negócio só dela, assim, e, cara, não me dá a mão pra fazer algo junto, né? E quando tu fez isso, assim, é isso, passei a admirar ainda mais, né? Já admirava. Obrigada. Então, é muito massa isso, né? Assim, até trazendo um pouco, né, de questões mais pessoais. Acho que ter morado em São Paulo por um tempo, num lugar assim que concorrência existe para qualquer coisa. Se você teve uma ideia diferente, com certeza você vai achar um lugar que já teve essa ideia também. Então, assim, a concorrência, ela é muito normalizada. No meio da corrida, você vai no Ibirapuera, a quantidade de assessorias que tem é imensa. Então, acho que isso se normalizou muito. E eu acho que isso, de uma forma muito positiva, porque eu via mais amizades entre um atleta de uma assessoria e outra. Eu via amizades entre grandes atletas, né, de performance muito grande. E eu via um puxando o outro, um apoiando o outro. E é aquilo, né? Eu comecei a ver esse movimento de tirar essa rivalidade. Não que não exista, óbvio que existe. As pessoas estão cada vez menos tirando esse lugar porque viram que não leva a nada. E começaram a se apoiar e de repente um ou outro fazendo projetos juntos e crescendo. E aquilo, eu comecei a admirar muito isso. Foi aquilo, eu olhei, me inspirei, admirei essas atitudes e quando eu vi eu tava fazendo já também. Mas é isso, assim, a corrida por si só, por ser um esporte que a gente tá na rua, já faz dela um lugar que chama atenção, ainda chama atenção, sabe, das pessoas. A gente tá na rua praticando um esporte e aí quando nós somos mulheres praticando um esporte na rua, chama duplamente atenção,
para bem e para mal, porque também Sim. chama atenção em pontos de inspiração. Falou sobre todo esse risco, esse peso que é correr na rua sendo mulher, e o quão a gente está ainda nesse lugar que a gente tem que refletir e falar do risco que é entrar em estatísticas, das muitas estatísticas tristes que a gente tem aí, mas o quanto também isso é inspirador para outras mulheres, e eu acho que a gente tem que frisar muito isso, senão a gente sai com aquele sentimento muito negativo e derrotado disso. Não é isso que a gente quer, mas é do tipo assim, mulheres, não deixem de correr na rua, não deixem de treinar na rua, não deixem de sair de top na rua, não deixem de entrar no mercado de top. Se você terminou o seu treino, você tem que passar no mercado para comprar pão, mas você tá sem blusa, entre no mercado de top. Você tem que ser respeitado por isso. Não deixar de treinar só porque não tem, poxa, o meu marido me acompanhando, o meu namorado me acompanhando, o meu amigo me acompanhando. Claro, se a gente pode ter essa rede, é importante, é legal. Ainda, infelizmente, é necessário. Às vezes. Ainda essa proteção, a gente sabe que facilita muitas coisas, mas não deixe de começar, não deixe de fazer. Porque eu recebo muita assim, mensagens e trocas mesmo de meninas, de mulheres que querem começar a correr, que querem começar na corrida, mas tem muitos receios, muitos medos, né? Do tipo assim, cara, mas tá, eu posso correr em qualquer lugar, eu posso em tal horário correr, então ainda tem muito essa trava, assim, sabe, do tipo, ou se eu correr na esteira, tem aquela vergonha, muitas mulheres ainda têm vergonha de correr na esteira, as pessoas no geral têm eu tinha muita vergonha de correr na esteira quando eu comecei, morria de vergonha, achava horrível, tem gente que tem medo de cair também, né, mas enfim, tem sempre esses medos que parecem muito bobos, e eu nunca penso assim, quantas pessoas deixam de começar por esses medos, sabe? Então, e se tivesse, né, uma rede de apoio. Uma rede de apoio, sabe? Tipo, Leda, eu não tenho tênis pra começar a correr. Falei esses dias pra um amigo meu, né? Falei, amigo, começa com o que tem, assim. Eu lembro quando eu comecei a competir em prova, eu usava um relógio sem GPS, eu usava cronômetro. Então, minhas primeiras provas de 5 eram tudo cronometrado, assim. Então, assim, o que eu ia dizer, comece, vai pra rua, mostra o corpo, se exercita, apesar de todos os pesares, assim, sabe? Então, acho que a gente tem que lembrar disso. Acho que tem muita coisa ruim acontecendo e a gente tem que ter consciência disso. A gente não pode ser inocente, até porque a gente tem que refletir e buscar lutar contra isso. Mas a gente também tem que se apoderar desses pequenos avanços, essas primeiras poucas conquistas que a gente tem, mas que são conquistas, sabe? E dizer, cara, olha isso, o quão foda é isso, sabe? Exato. E o movimento vai gerar cada vez mais movimento. E que quando a gente vê, espero, né, um dia tá, né, bem igual, assim, essa questão, né, da nossa liberdade como mulher de fazer o que a gente bem quiser. Bom, gente, é isso. Eu acho que é importante a gente dizer aqui também que pra você, mulher, que tá insegura em querer começar a correr, conta com a gente, manda mensagem, a gente vai ter o maior carinho pra te ajudar nisso, tá bom? E pra você que já corre, seja também um apoio para mulheres que querem começar a correr, que já correm. Vamos criar essa comunidade que não precisa ter o nome, não precisa ter o nome elas que correm. A gente se ajudando por si só já vai ser algo muito incrível. Contem com a gente. Contem com a gente, E eu e a Bia estamos aqui para treinar, chamem a gente, que a gente vai conciliando com as nossas planilhas. Exato. Nem sempre rola, Nem sempre rola. Encaixar um treino que não tá na planilha, mas às vezes dá certo. Exato. E vamos juntas, tá bom? Exato. Sigam a gente nas nossas redes sociais, curtam o vídeo, sigam a gente também no Spotify. E é isso, até a próxima segunda-feira. Comentem no YouTube, no Spotify. Beleza? Beijão.